você! Tudo bem? Estamos de volta para a nossa parte 2 de botânica sobre gimnospermas. Desta vez vamos conversar com você de forma detalhada e bem elucidativa como funciona o mecanismo de reprodução dessas plantas. Formação do grão de pólen, germinação do grão de pólen, formação do saco embrionário e fecundação. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Após a vinheta, estudo das gimnospermas para você. Vem comigo! Ok, pessoal? Vamos então ao estudo das gimnospermas Parte 2. E o aspecto que nós vamos analisar sobre essas plantas nessa nossa aula é exatamente sobre a sua reprodução. Como todas as plantas, de um modo geral, a reprodução das gimnospermas obedece o ciclo de reprodução haplo-diplobionte, onde você tem uma fase haploide, que é a fase gametofítica, responsável pela reprodução sexuada, a fase diploide, que é a fase esporofítica, responsável pela reprodução assexuada, ok? Como funciona isso, então, nas gimnospermas, professor Billy Paul? Ora, envolve 4 etapas. A formação do grão de pólen, a germinação do grão de pólen, a formação do saco embrionário e o processo de reprodução com a sua fecundação. Aqui nós temos um esquemazinho onde você pode ver isso aqui de maneira detalhada. Tá? A Araucária angustifolia, tá? Que é a planta que nós vamos utilizar como referência para esse estudo reprodutivo da gimnosperma, ok? O conhecido como pinheiro do Paraná, na mata do Araucária. É uma planta dioica, de sexo masculino e de sexo feminino. Você tem a planta, o esporófito masculino, você tem a planta, o esporófito feminino. Tudo que é micro, detalhe importante para você, tudo que é micro refere-se ao masculino, tudo que é macro refere-se ao feminino. A macro não, aliás, o que é mega refere-se ao feminino. Ok? Então nós estamos aqui levando em consideração o esporófito 2N masculino com a sua estrutura de reprodução, que é o estróbilo masculino. Esse estróbilo, perceba que ele é compacto e é formado por folhas modificadas reprodutivas chamadas de microsporófilos. Pegamos um microsporófilo desse aqui, ó, e fizemos um corte transversal. Dentro dele encontramos uma cavidade. Essa cavidade é o saco polínico. Dentro desse saco polínico encontramos as células mães do micrósporos. Essas células que são diploides, que são 2N, elas sofrem meiose, originando então cada uma 4 esporos haploides, que são denominados de micrósporos. Okay? Esses esporos, eles promovem um processo de germinação, vale salientar a germinação interna. Quando nós estudamos briófitas e pteridófitas, nós vimos que os esporos dessas plantas são eliminados do meio ambiente e no ambiente, em ambiente favorável, eles então germinam, originando seus respectivos gametófitos. Aqui não. Briófitas e pteridófitas de germinação externa e gimnospermas e angiospermas, os esporos, eles germinam internamente no próprio estróbilo do vegetal. Então, cada micrósporo desse aqui, haploide, cada um deles vai originar o gametófito masculino jovem das gimnospermas, que nada mais é do que o grão de pólen. O grão de pólen tem uma membrana, né, que é o seu invólucro. Dentro dessa estrutura eu vou encontrar a célula do tubo e vou encontrar a célula generativa. A célula do tubo é responsável pela protusão, pela expansão do tubo polínico. Tubo este que corresponde à estrutura que tornou essas plantas hidroindependentes, né? Elas não dependem da água para o processo de reprodução. Faça chuva ou faça sol, as gimnospermas e as angiospermas vão reproduzir
normalmente, e essa independência da água para a reprodução deve-se a essa estrutura chamada de tubo polínico. Tá? E o desenvolvimento do tubo polínico está relacionado com esta célula do tubo, que é uma célula N. A célula generativa, ela irá fazer alguns processos de divisão por mitose, originando os gametas masculinos da planta propriamente dito, que são as células espermáticas ou núcleos espermáticos. Uma coisa interessante sobre o grão de pólen das gimnospermas é que ele apresenta duas expansões aladas. Essas expansões aladas aqui, elas acumulam ar para torná-lo mais leve, ok? Mais flutuante. São as bolsas de ar flutuadoras, tá? Por quê, Billy Paul? Por quê? Porque o processo de polinização nas gimnospermas é feito pelo vento. Denomina-se polinização anemófila, já que os estróbilos dessas plantas não têm atrativo nenhum, de modo a atrair agentes polinizadores bióticos. Então, todo o processo de polinização é feito através do vento. Entendido? Então, o grão de pólen, que é o gametófito jovem da planta, e origina-se da germinação dos micrósporos, germinação interna. Tá? O que é que ele tem de importante? As bolsas flutuadoras e no seu interior a célula do tubo e a célula generativa. Montamos um quadro resumo com um esquema detalhado de como isso funciona. Então, olha só. Eu parto, então, consequentemente, do estróbilo, que é 2N, que é diploide. Nesse estróbilo eu vou encontrar o microsporófilo, ok? Tá? Que é aquela folhinha modificada reprodutiva, que também é 2N. Dentro dela eu vou encontrar o que? O microsporângio, que é o órgão específico onde se encontram os microsporócitos diploides, que são, na verdade, as células germinativas primordiais, que se dividem por meiose, originando os micrósporos haploide. Esses micrósporos haploide, eles germinam internamente, repito, não são liberados para o meio ambiente, a germinação é interna e vai originar, então, o que nós chamamos de pólen. E o que é que o pólen tem de fundamental para a gente? A célula do tubo, que é uma célula haploide, uma célula N, a célula generativa, que é a célula reprodutiva, que vai dar origem aos gametas, tá? Quando se dividir por mitose, e vão encontrar também aqui as bolsas flutuadoras. Então essas aí são as estruturas componentes do pólen, que não se esqueça, corresponde ao gametófito jovem, gametófito masculino dessas plantas, destas gimnospermas. Ok? Ficou claro isso? Muito bem. Uma vez formado o grão de pólen, esse grão de pólen será eliminado, transportado pelo vento, e quando se encontrar com o estróbilo feminino, mais especificamente com o óvulo, tá? E atingir a micrópila deste óvulo, que nós vamos ver o que é, então irá acontecer o que nós chamamos de germinação do grão de pólen. Aqui nós temos um desenho esquemático mostrando para você como funciona essa germinação do grão de pólen. Vamos partir daqui, ok? Toda essa parte inicial aqui do desenho nós já vimos, falamos na fase anterior, então vamos conversar agora a partir daqui. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo o grão de pólen, tá? Você está vendo o pólen aqui. O pólen com a sua célula generativa, o pólen com a sua célula do tubo e, Billy Paul, apareceram duas outras células aí, sim, alguns desenhos esquemáticos trazem o grão de pólen das gimnospermas, contendo essas duas outras células aqui, que são chamadas de células protalares. Tá? Não se tem ainda muito bem definido qual a sua função, mas sim em algum esquema, alguma questão, alguma coisa, você vê um desenho esquemático com essas células, não se assuste, são chamadas de células protalares. Mas o que interessa para a gente mesmo é exatamente o que? A célula do tubo. Essa célula do tubo, ela é responsável pela promoção da
protusão do tubo polínico aqui, ó, nesse meio aqui, nessa região central, entre as duas bolsas flutuadoras, eu tenho a expansão dessas membranas aqui que envolvem o pólen, a evaginação dessas membranas, forma-se então o tubo polínico. Aqui você está vendo a célula do tubo, ó, ela vai então orientando a expansão, forçando a expansão, fazendo com que essas paredes do tubo estiquem cada vez mais, prolongando, alongando este tubo aí. Nesse meio tempo, a célula generativa, lembra dela, ela sofre mitose. E nesta mitose ela se divide originando duas células. Uma célula que é estéril, essa célula não tem função reprodutiva nenhuma, e a outra célula que é a célula espermática, que ao sofrer uma segunda divisão celular por mitose, irá originar então dois núcleos espermáticos, que são as células gaméticas propriamente ditas e masculinas. É entendido isso? Da mesma forma, fizemos um quadro resumo para você entender como isso acontece. Olha lá. Partimos da célula do tubo, que é a célula vegetativa, responsável pela protusão do tubo polínico. Enquanto o tubo polínico se expande, a célula generativa, que é a célula reprodutiva, essa célula sofre então mitose, ó, exclamação significa mitose, originando duas células. Uma célula que é estéril, não tem nenhuma função reprodutiva, e a célula espermática. Esta célula espermática, ela sofre uma nova mitose, originando dois núcleos espermáticos que correspondem aos gametas masculinos propriamente ditos. Esses gametas masculinos aí, quando o tubo polínico, né, porque eles descem pelo tubo polínico, quando esse tubo polínico, ele então atingir a micrópila do óvulo, o que é que vai acontecer então? Tá? Essas estruturas aí, um desses núcleos espermáticos irá fecundar a oosfera e o outro núcleo espermático irá sofrer degeneração. Fala-se em processo de fecundação simples. E aí, uma informação importante para a gente encerrar essa parte de germinação do grão de pólen é exatamente isso. Lembre-se disso. A fecundação nas gimnospermas é uma fecundação simples, tá? Nas angiospermas a fecundação é dupla, mas aqui nas gimnospermas há apenas um único processo de fecundação, que é a união de um dos núcleos espermáticos, tá, com a oosfera que está no saco embrionário do óvulo. Saco embrionário este que nós vamos ver agora aqui. Beleza? Ok? Tá gostando da aula? Tá sendo legal para você? Se tiver e você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Aulas novas toda semana, ok? Com material incluso para download na descrição dos vídeos. E se você ainda não baixou o seu dossiê Enem 2020, aproveite que o link para baixar também está lá na descrição deste vídeo. Professor, o que é o dossiê Enem 2020? É um relatório que nós fizemos que contém todos os conteúdos de todas as disciplinas que caíram no Enem nos últimos 10 anos. Material imprescindível para você fazer um planejamento de estudos mais eficiente e mais eficaz. Ok? Formação do saco embrionário. Como é que acontece isso aí? Pronto, temos um desenho esquemático aqui. Nesse desenho esquemático aqui, nós estamos agora no esporófito feminino. O esporófito feminino tem o estróbilo feminino. E o estróbilo feminino, você observa que ele é um pouco maior, ele é bem maior em relação ao estróbilo masculino, ok? Ele é bem maiorzinho aqui, tá vendo? E quando esse estróbilo aqui está, digamos, amadurecido, ele se abre. Aqui é ele fechadinho, ok? E aqui é ele aberto, ele fica assim. Entendido? Aqui, assim como foi no estróbilo masculino, aqui nós vamos encontrar também o esporófilo, que é, na verdade, o megaesporófilo, né? Os megasporófilos, perdão. Nesses megasporófilos vamos encontrar o quê? Os megasporângios. E dentro dos megasporângios vamos encontrar o megasporócito, que são as células 2N diploide, digamos as células germinativas primordiais. E aí o que é que acontece? Preste bem
Atenção, esse microsporócito 2N, assim como o microsporócito 2N, lá no estróbilo masculino, ele sofre meiose, originando 4 células que são os megásporos. Tá? As 4 células resultantes da meiose no estróbilo masculino eram os micrósporos. Aqui você tem os megásporos. Só que desses 4 esporos que surgem aí, 3 degeneram e sobra apenas um, que será o megásporo funcional. Os outros 3 eles vão degenerar. Okay? Essa estrutura onde isso está se formando é o óvulo. Aqui você tem o saco embrionário, onde está ocorrendo o desenvolvimento dessas estruturas resultantes da meiose. Tá certo? Ok, pessoal? Muito bem. Aí o que? O megásporo, né? Os megásporos, os outros 3 entram em degeneração. Eu tenho apenas um megásporo funcional. Tá? Essa estrutura continua o seu processo de desenvolvimento, originando o gametófito feminino, também chamado de megaprotalo, onde no seu interior eu vou encontrar o saco embrionário. Saco embrionário é o gametófito feminino propriamente dito das plantas gimnospermas. E no interior nós temos arquegônios rudimentares contendo oosferas. Oosferas essas que serão fecundadas pelo núcleo espermático da parte masculina, ok? Quadrozinho, resumo para você entender tudo direitinho. Estróbilo 2N, contendo megaesporófilo 2N. Esse megaesporófilo 2N apresenta um megaesporângio, que é o órgão que contém no seu interior a célula germinativa primordial, o megasporócito, também diploide. Esse megasporócito sofre meiose, tá aqui, ó, sofre meiose, originando então um megásporo funcional. Tá? São 4 células resultantes do processo de meiose, mas apenas uma das células é funcional. As outras 3 células elas degeneram, não esqueça disso. E esse megásporo ele é N, ele é o quê? Ele é haploide. Ele vai fazer mitose, tá? E vai originar o megaprotalo, ou saco embrionário, que corresponde ao gametófito feminino propriamente dito. Tá? Aí esse saco embrionário aqui, do gametófito feminino, haploide, tem arquegônios rudimentares apresentando a oosfera. Então, desta feita, nós temos aí a formação do saco embrionário. Para encerrar esse nosso estudo reprodutivo das gimnospermas, está faltando apenas a reprodução, a fecundação, que envolve 3 coisas importantes. Olha só, nós já vimos a primeira parte do processo, a polinização, através do vento, polinização anemófila. Segundo, germinação do grão de pólen para a formação do tubo polínico. E o terceiro passo, que é a fecundação simples, apenas um núcleo espermático irá promover a fecundação nessas plantas. Como funciona? Muito bem, nós temos um outro esquemazinho aqui mostrando isso para você. Olha só, aqui nós temos o esporófito masculino, tá? Aqui nós temos o esporófito, tá? Feminino. Aqui nós temos, olha lá, o cone masculino ou estróbilo masculino, que é a mesma coisa. Aqui nós temos o cone feminino ou estróbilo feminino, que é a mesma coisa. Esse cone masculino ou estróbilo feminino constitui então o grão de pólen, que é o gametófito masculino jovem. Esse grão de pólen, olha só, aqui ele está encontrando consequentemente, ok, ó, a micrópila do óvulo, toda essa estrutura aqui é o óvulo. Aqui nós temos o saco embrionário com a oosfera. Tá? Esses grãos de pólen aqui na micrópila do óvulo, eles germinam, ó, formando o tubo polínico. E aí, um dos núcleos espermáticos fecundam a oosfera, formando então um embrião. Esse embrião vai se desenvolvendo normalmente, ok? E o restante das estruturas vão formar a casca da semente e vão formar o endosperma, já que a semente é o resultado de quê? De um embrião com o seu tecido de nutrição, que é o endosperma. O endosperma nas gimnospermas é um tecido haploide, é um tecido de N cromossomo,
porque ele resulta exatamente, ok, do desenvolvimento desses invólucros do óvulo que envolvem o saco embrionário e das próprias paredes do saco embrionário. Eu tenho a formação do tecido de nutrição. Assim, se resume o processo de fecundação ou da parte reprodutiva sexuada que é feita pelo gametófito da planta nas gimnospermas. E o quadro resumo para você entender isso de forma mais didática. Eu tenho o estróbilo masculino, tá? Com o microsporângio 2N, que produz os micrósporos N, que dão origem ao pólen. Não é isso mesmo? Que é o gametófito jovem. Esse gametófito jovem irá germinar, formando o tubo polínico, caracterizando então o gametófito maduro, ok? O gametófito adulto, como você queira chamar. O estróbilo feminino tem o megasporângio 2N, contendo os megásporos N. Esses megásporos N, quando germinarem, formarão o saco embrionário, que é o gametófito feminino propriamente dito dessas plantas, ok? Dentro dele vamos encontrar a oosfera. Fecundação simples, ó, um núcleo espermático mais a oosfera forma o embrião, não é isso? A semente será o resultado de quê? Desse embrião mais o tecido de nutrição ou endosperma. Observação IPC, observação importante pra cacete, lembre-se disso, o tecido de nutrição, o endosperma, é um tecido N, é um tecido haploide, pois ele origina-se a partir dos tecidos, né? A partir dos tecidos do megaprotalo, ok? A partir do tecido do megaprotalo, né? Ficou errado aqui, tem termo a mais, mas não tem problema, origina-se a partir do tecido do megaprotalo, que corresponde ao gametófito feminino, por isso que esse tecido de nutrição, o endosperma, ele é então haploide. Beleza, pessoal? Tá? E agora vamos falar um pouco sobre a gralha azul. A gralha azul é uma ave do grupo da família dos corvos, ave muito protegida por mecanismos ambientais, ok? Por mecanismos ambientais lá no Rio Grande do Sul, porque ela é o dispersor das sementes da araucária angustifolia. Olha lá, ela está com a semente aqui, ok? A sementezinha, que é chamada de pinhão. Essa semente é uma semente comestível. Existem alguns pratos específicos que são feitos com essa semente aí. Essa ave planta essa semente. E aí, consequentemente, ela termina sendo responsável pela manutenção, ok? E pelo surgimento de novas araucárias angustifólias na mata do araucária. É crime ambiental você caçar essa ave lá no Rio Grande do Sul. Tá certo? Ora, se essa ave entrar em extinção e ela desaparecer, consequentemente teremos o processo de reprodução da araucária angustifolia comprometido e as próprias plantas serão, tá? Os próprios pinheiros do Paraná serão comprometidos por isso. Então essa ave é muito importante, já existem questões de prova falando sobre isso. A gralha azul é exatamente a ave que é o principal dispersor das sementes, tá? Do pinheiro do Paraná, da araucária angustifolia na mata do araucária no Rio Grande do Sul. Ok, pessoal? Com isso nós encerramos a nossa aula aqui da segunda parte de gimnospermas, que junto com a primeira parte de gimnospermas completa o conteúdo sobre essas plantas. Nos encontramos então na aula de angiospermas. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, o seu comentário, é muito importante para incentivar o nosso trabalho. Até a próxima aula. Bons estudos, até lá!